Então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Como vocês estão podendo ver aí, nosso tema hoje é aceitação, destravando o fluxo da vida, né? O meu Instagram tá aí, @caminhos para o eu. Quem quiser ir lá na minha outra casa, vou ficar muito feliz, certo? Vamos lá? Eu já vou começar com uma provocação. Vamos ler junto essa frase. Enquanto você estiver em guerra com o que é, estará em guerra com a vida. Eu não vou explicar essa frase agora. Eu só quero que vocês possam ler essa frase novamente, mas principalmente ouvir eu dizer essa frase novamente e deixar essa frase reverberar dentro de vocês por um instante. Enquanto você estiver em guerra com o que é, estará em guerra com a vida. Então, antes da gente seguir, eu queria fazer um convite bem simples. Vem aqui para o presente. A gente já escuta muita coisa no automático, já tem um tanto de conteúdo demais aí fora. Mas a vida mesmo, o fluxo real, ele não passa. Ele não passa por essa mente apressada. Então, eu já vou começar te propondo um exercício. Um exercício simples que vai levar só um minutinho. Mas eu queria que vocês pudessem fechar um pouquinho os olhos. Feche um pouquinho seus olhos agora. Faz uma respiração consciente e solta o ar devagar. Mais uma vez, faz uma respiração consciente. Solta o ar devagar. A última vez. Respira com consciência e solta o ar devagar. E enquanto você respira, vai percebendo seus pés tocando no chão, vai percebendo o seu corpo, sente o seu corpo, sente se tem alguma tensão nos ombros, na mandíbula, no peito, no abdômen. Só observa e vai trazendo o seu corpo para o agora. Deixa o seu corpo saber que está tudo bem, ele está aqui. E continua mais um pouquinho com seus olhos fechados e só me ouve. Hoje a gente não vai falar de aceitação como um conceito bonitinho, fofo, de autoajuda. A aceitação que eu falo aqui é uma outra coisa, é uma postura diante da vida. É um sim que a gente dá porque a gente entende que só assim as coisas podem avançar. Então, eu te convido agora, com todas as suas histórias, com todas as suas dores, com todas as suas vitórias e as suas perguntas, a vir comigo, a se abrir para algo que talvez você nunca tenha escutado dessa forma. Porque a gente está aqui e agora, convocando as nossas egrégoras, os nossos guias, nossos mentores, nossa consciência superior, nossa alma, como você quiser chamar, para destravar o fluxo da vida. E esse não é o papo para você entender só com a cabeça, é um movimento para você fazer com o corpo, com o coração, com a alma. Então respira fundo agora que você ficou mais presente, abra os seus olhos. Vamos lá? Sabe por que a gente trava? Porque a gente gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Porque a gente briga com o que já foi. Porque a gente luta contra a realidade. Lembra lá da frase do início? Enquanto você estiver em guerra com o que é, você estará em guerra com a vida. Então, quando você se recusa a aceitar o que aconteceu, não é o passado que sofre, é você,
agora. É você que congela, é você que para de andar, é você que começa a viver no modo de sobrevivência. E o que seria, então, viver no modo de sobrevivência? É viver um sistema nervoso em constante estado de alerta, como se algo tivesse prestes a dar errado. É um estado onde o corpo e a mente estão presos no passado, ansiosos pelo futuro, mas nunca plenamente no presente. Esse é um estado biologicamente marcado por altos níveis de adrenalina, cortisol e outras substâncias do estresse. Então, a pessoa vive no modo lutar, fugir ou congelar, mesmo que não exista um perigo real ali no momento presente. Ou seja, o corpo dela reage como se ela estivesse diante de uma ameaça. Então, o coração acelera, os músculos tensionam e a respiração encurta. Mas não tem nenhum predador ali, nenhuma situação de risco imediata. Essa resposta exagerada vem de um sistema nervoso que foi treinado, muitas vezes, desde cedo, a viver num estado de alerta. É como se o corpo tivesse ali gravado experiências passadas de dor, de medo ou de abandono e agora repetisse essa reação automaticamente, mesmo que o cenário seja seguro. Então, o corpo ele vai se tornando um reflexo do trauma não resolvido. Ele guarda memórias que a mente já tentou esquecer. E enquanto essas memórias continuarem ativas no corpo, a pessoa vai seguir reagindo a fantasmas do passado, como se fossem perigos no presente. Ela não responde ao agora. Ela apenas repete o que o corpo aprendeu a fazer para sobreviver. E é nesse ponto que ela entra numa condição de reatividade inconsciente, na qual não há presença, não há escolha, não há criação, só repetição. Ela então sobrevive com base nas memórias e programações automáticas, sem acessar uma força criadora. E quais seriam os sinais de que uma pessoa está no modo de sobrevivência? Deixa eu tirar esse fone aqui, que eu acho que não precisa agora. É essa dificuldade de relaxar ou confiar, é a repetição de padrões, sejam eles relacionais, financeiros, emocionais, é um sentimento constante de ameaça ou de urgência, é a sensação de estar assim, travada no mesmo lugar, mesmo fazendo de tudo. E é uma incapacidade de visualizar o futuro sem dor ou sem medo. E aqui é importante entender uma coisa. O modo de sobrevivência, ele é sustentado por uma mentalidade de escassez. É o tipo de programação interna que fica lá ecoando e dizendo: não tem o suficiente, é difícil, tem que lutar muito, não posso confiar, vai acabar. Essa pessoa que está lá nesse modo de sobrevivência, ela já acorda e sente que precisa correr. Ela vive tentando resolver, compensar, controlar, porque ela está dominada pelo medo de faltar, de perder, de não conseguir. Então, essa pessoa, na verdade, ela não vive, ela administra o caos. Então, a vida, nesse nível, deixa de fluir como potência criadora. Você não se move mais com clareza, com presença ou com confiança. Você se move a partir da carência, do medo e da repetição.
E quando você vive preso à escassez, à autoproteção, você já está em oposição à vida. E é aí que a vida trava. E trava por quê? Porque tem energia presa na indignação, na vitimação, no orgulho ferido, no peso de querer que as coisas fossem diferentes. E tem um nó no campo, um nó que diz: eu não aceito. E esse nó, ele bloqueia a pulsação do campo de vida. Vou trazer alguns exemplos para a gente poder abrir melhor. Uma mulher que foi traída anos atrás, mas ela sente que precisa fazer o outro pagar, para então ela conseguir seguir. Essa pessoa, ela acha que está esperando justiça, mas na verdade ela está esperando voltar no tempo. Enquanto isso, a vida dela está congelada, está parada naquele ponto. Outro exemplo: um homem que teve um pai ausente e até hoje ele vive repetindo: eu não tive apoio, é por isso que eu não consigo. Ele não percebe que a frase que ele mais está dizendo é: eu não aceito. E por trás dessa recusa tem dor sim, mas também tem uma força de vida esperando para ser liberada. Outro exemplo: aquela pessoa que diz: era para eu já estar num outro lugar, eu devia ter feito diferente, eu não me perdoo. Essa pessoa está em guerra com as próprias escolhas, se punindo ali todos os dias. E sem perceber, ela está se impedindo de criar algo novo. E o que essas histórias têm em comum? Da moça que foi traída, do homem que teve o pai ausente, ou da pessoa que está em guerra com as próprias escolhas. Todas essas histórias estão presas em um tempo que já não existe mais. Então, ficar na recusa, na negação, na revolta, não muda o que aconteceu. Só atrasa o que pode acontecer daqui para frente. E aqui vem a virada. Aceitar não é concordar. Aceitar não é justificar. Aceitar é liberar. A aceitação é como uma chave. É uma chave que você gira no peito e o campo começa a respirar. E aí a gente entra no tempo presente. E como diz o maravilhoso Eckhart Tolle, não tem nada fora do agora. A sua força está aqui. Mas enquanto você estiver brigando com o que foi, ou tentando pular o agora, para chegar no, quando tiver tudo resolvido, você está fora do fluxo da vida. E esse fluxo é sagrado. E ele só acontece quando você se rende ao agora com consciência. E isso pode acontecer nas pequenas coisas do dia a dia. Durante uma discussão, você sente aquela vontade de reagir, de provar que você está certo. Se rendeu agora é fazer uma pausa. É sentir a emoção surgindo, seja ela raiva, seja ela medo, mas não se identificar com ela. Escutar o outro sem necessariamente planejar já uma resposta. Quando você faz isso, a resposta vem, mas vem de um lugar de consciência, não do ego. O fluxo da vida, ele age através de você. Ou quando você está ali, diante do espelho, criticando lá alguma parte do teu corpo, a mente vive no quando eu emagrecer, quando a minha pele melhorar. Se rendeu agora é olhar para esse corpo e, em vez de julgar, coloca os teus pés no chão, sente os seus pés no chão, sente o seu batimento cardíaco, sente a sua vida pulsando, agradece pelo que ele te permite fazer, respirar, andar, sorrir, tantas coisas.
A mudança pode vir depois, mas a sua paz pode começar agora. Certo? Deixa eu beber só uma aguinha. Vamos aprofundar um pouquinho? A nossa história não começa com a gente. Ela começa antes de nós. Nos lugares por onde passaram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, com tudo aquilo que foi vivido, sentido, silenciado ou excluído. E aí, a pergunta que fica é: quem você precisou ser para se sentir aceita no seu sistema? Acompanha lá no slide para você poder refletir comigo. Quem você precisou ser para se sentir aceita no seu sistema? A boazinha? A que não deu trabalho? A invisível? A forte que não chora? A salvadora? A cuidadora? A que carrega tudo sozinha? A que resolve? Esses papéis não surgem do nada. Eles são a forma como tentamos pertencer. A visão sistêmica nos ajuda a entender que muitos dos nossos comportamentos, bloqueios e dores são lealdades inconscientes a quem veio antes. São formas de manter um vínculo, mesmo que isso custe a nossa própria vida fluindo. E quando a gente fala de aceitação, é importante sempre lembrar: o que não é aceito se repete. O que não é aceito se repete. O que a gente rejeita, nega ou exclui, volta de uma outra forma. Por isso eu quero te fazer uma outra pergunta agora. Quem você exclui? Acompanha comigo no slide. Quem você exclui? Talvez você exclua aquele familiar que te feriu e você carrega inconscientemente o peso dessa ferida. Talvez você exclua um pai ausente, uma mãe dura demais, uma avó que morreu cedo, como se negando tudo isso você pudesse se proteger da sua dor. E muito importante também, o que você exclui em si mesmo, o que você nega em si mesmo. Será que você exclui a parte sua que sente raiva? Ou a parte que quer descansar, mas você chama de preguiçosa? Será que você exclui o seu corpo tentando se encaixar nos padrões? Talvez você exclua a sua intuição por medo de parecer louca. Talvez você exclua a sua sexualidade, a sua sensibilidade, a sua verdade. A exclusão pode vir disfarçada de perfeccionismo, de autoexigência, de crítica constante. Pode vir como aquela parte de você que você vive silenciando para não incomodar. Ou com aquela outra que diz sim, quando na verdade queria dizer não. A aceitação da história pessoal também é sobre trazer tudo isso para a roda. A mulher, o homem que você foi, com medo, com tudo. A adolescente ou o adolescente que se calou, ou então que era muito raivoso ou raivosa. A criancinha que queria colo. E até a adulta, que sente que não chegou onde queria e às vezes se envergonha disso. É esse olhar amplo, é esse olhar sincero, sem julgamento, que começa a destravar o fluxo da vida. Aceitar a própria história é olhar com verdade, sem romantizar, sem revolta. É dizer, foi assim, e parar de guerrear com isso. Só assim é possível escolher um outro caminho. Mas veja bem, aceitar a história e o tempo presente
não é o fim do caminho, é só o começo, porque existe algo ainda mais profundo, algo que a gente não vê, mas sente, que a gente não entende, mas carrega. Agora eu quero te convidar para olhar para uma outra dimensão que também pode estar travando o seu fluxo de vida. Ela é mais silenciosa, mais invisível e muitas vezes mais difícil de reconhecer. Porque nem sempre é sobre o que aconteceu. Às vezes é sobre o que ficou congelado, sobre o que não pôde ser sentido, sobre o que foi escolhido lá atrás como forma de sobreviver, mas hoje já não serve mais. E eu estou falando aqui de impulsos inconscientes de negação da vida. Impulsos inconscientes de negação da vida, de mortes simbólicas que a gente aceitou como proteção, de pactos silenciosos com a dor, com o fracasso, com a escassez, com o não mereço. E sabe qual é o problema? Esses conteúdos, eles não chegam dizendo, oi, eu sou uma pulsão de morte. Não, eles se camuflam. Eles vestem a roupa do cansaço, da estagnação, da autossabotagem. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esses conteúdos inconscientes que atuam como se fossem impulsos de morte, não no sentido literal, mas como negações à vida. E eu vou trazer alguns exemplos para facilitar a compreensão. A pessoa que come demais, compra demais, se cala o tempo todo. Muitas vezes, isso não é sobre falta de controle. É sobre uma ferida oculta de desvalorização. É sobre um impulso de autodestruição silencioso. Um movimento que diz: eu não mereço, eu não posso, eu não devia estar aqui. Esses comportamentos são tentativas inconscientes de preencher um vazio existencial ou anestesiar uma dor por não se sentir digna do próprio espaço no mundo. Outro exemplo. A pessoa que não consegue manter nada do que constrói, que sempre dá ali um jeitinho de se sabotar quando está prestes a dar certo. Às vezes, isso acontece por uma fidelidade ao sofrimento de alguém do sistema familiar. É como se dissesse: se eles não puderam, quem sou eu para poder? Outro exemplo. A pessoa que sente um cansaço profundo, uma exaustão que não passa, como se carregar o próprio corpo fosse demais. Talvez lá no fundo dessa pessoa exista um desejo de desaparecer, não por querer morrer, mas porque ela não aprendeu a estar viva sem dor. Outro exemplo, aquele sentimento de não importa o que eu faça, eu sempre volto para o mesmo lugar. Isso às vezes é um pacto, um acordo inconsciente, eu fico aqui preso se isso mantiver alguém comigo. Ou eu não vou para frente se isso significar deixar alguém para trás. E um último exemplo, mas não menos importante, tem a pessoa que se isola. Quando algo não vai bem, ela se fecha, some, evita o contato. Às vezes é por vergonha, por medo de ser um peso, por não saber pedir ajuda, mas no fundo é uma forma de se excluir da vida, como se ela dissesse assim: se eu não posso estar bem, então eu me retiro. É um autoabandono. É um autoabandono disfarçado de proteção. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitas outras expressões silenciosas de uma mesma dor. São mortes simbólicas que acontecem enquanto a vida está acontecendo. Morte do impulso, morte da alegria,
morte da criatividade, morte da espontaneidade. Negar a própria presença, sabotar o próprio caminho, se anestesiar, desaparecer aos poucos. Tudo isso são respostas inconscientes que tentam proteger, mas que na prática desconectam a gente do fluxo vital. São mecanismos sutis, mas profundos, de afastamento da própria essência, de abandono de si. São pulsões de abandono. São impulsos de falhar para pertencer. São silêncios que viraram um pacto com o vazio. Muita gente desistiu de sentir porque já sentiu sozinha. Fez um pacto interno de estagnação porque achou que não tinha escolha. Preferiu se calar porque gritar já não adiantava. Mas olha, a gente não veio aqui para congelar. Não viemos aqui para repetir pactos antigos. Não viemos aqui para ser fiéis à dor daqueles que vieram antes. Viemos sim honrar o passado, sem repetir a morte com a nossa própria vida. E o que libera isso é ver. Depois, acolher com presença e sem julgamento. E, por fim, escolher fazer diferente, mesmo que esteja devagar, mesmo que seja com medo. Então, se até aqui algo fez sentido para você, se alguma coisa vibrou aí dentro, talvez seja a hora de escolher fazer diferente, porque o fluxo da vida não se libera na teoria. Ele se libera quando a gente faz um movimento novo, mesmo que pequeno, mesmo que simbólico. E esse movimento começa no agora, não no que você espera sentir, não no que você quer entender, mas no agora, onde a vida realmente acontece. E o agora mora no corpo. O corpo é onde a vida pulsa, é onde as memórias repousam, mas também onde a liberação é possível. É onde a gente se contrai por medo e onde a gente pode começar a respirar com confiança. Porque o corpo é o único lugar onde você realmente pode estar. Não no passado, não no futuro, mas aqui. Greg Braden nos lembra que o coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o cérebro. Joe Dispenza fala que o que você sente profundamente no agora se projeta como realidade adiante. Ou seja, não é sobre esperar a vida mudar para então viver diferente. É sobre viver diferente agora para começar a mudar a vida. A gente falou tanto de aceitação, mas de novo, eu não estou falando de se conformar. Estou falando de dizer sim para o que foi, para poder dizer sim para o que pode ser. Aceitar não é desistir, é sair da guerra. E sabe, o que começa a mudar quando você diz esse sim? O seu corpo começa a descansar. A sua mente começa a se abrir para soluções que antes você nem enxergava. Os seus vínculos começam a se reestruturar, porque você para de tentar consertar o passado com a sua vida presente. E o mais importante, você começa a voltar para você. E tem mais uma coisa que eu preciso te lembrar. O processo de se tornar quem você não é um caminho de ir para frente, de se tornar algo novo ou de se tornar algo idealizado. É um caminho de volta para si. Em outras palavras, o desenvolvimento da consciência é uma jornada de diferenciação,
não para virar uma outra coisa, mas para ser cada vez mais a si mesmo. Quando a gente resiste a essa tendência natural à individuação, a gente gera bloqueio, a gente gera sintoma, a gente gera desequilíbrio. Mas quando a gente se permite ser quem a gente é, com tudo que já foi e com tudo que ainda pode ser, algo começa a fluir. Existe uma conexão direta entre individuação e abundância. Quanto mais você é você, menos resistência ao fluxo da vida. E é nesse espaço de presença, de verdade, de aceitação, que a prosperidade se torna possível. Prosperidade de alma, prosperidade de vínculos, de sentido de vida. Porque a aceitação não é o fim, é abrir caminho. Ela é um portal para começar a criar uma nova realidade todos os dias. Uma realidade mais alinhada com quem você é. Uma realidade com mais sentido, com mais verdade, com mais abundância. Quando você aceita, você prospera com mais consciência. Você constrói vínculos verdadeiros, porque você para de negociar quem é para caber onde não cabe. Você começa a habitar uma vida com mais sentido, não porque você resolveu tudo, mas porque você parou de guerrear contra o que já aconteceu. Aceitar é uma escolha de presença. Aceitar é uma escolha de potência, porque ninguém cria uma vida abundante carregando o peso das guerras antigas. Aceitar é o primeiro sim que ativa todos os outros, e é o sim que te devolve para você. Então agora a gente vai fazer um exercício simples, mas profundo. E eu já quero te lembrar, você não precisa entender tudo com a mente, só precisa se entregar com presença. Talvez você tenha se reconhecido em algumas coisas, talvez você tenha sentido até vontade de chorar ou de respirar mais fundo, e tá tudo bem, nada precisa ser resolvido agora, você só precisa estar aqui. E a gente vai soltar um pouco dessas guerras internas. E vai se despedir com muito respeito de algumas fidelidades antigas. Vai dizer um sim diferente, com o corpo, com o coração, com a alma. Não existe um jeito certo, existe a sua entrega. Existe esse instante. Existe você aqui, inteira, presente. Então, esteja consciente, abra espaço aí dentro, porque agora a gente vai começar. Vamos lá? Então, vai ficando numa posição confortável para você, vai se colocando presente, esteja aí no corpo. E vamos junto. Primeiro, eu vou te explicar e depois a gente vai fazer junto, tá? Então, a gente vai inspirar, levantando os nossos braços, e ao descer, a gente vai fazer um som, que é Rá. É isso que a gente vai fazer agora, certo? Então, vamos juntos? Então, inspira, levantando os braços devagar, como quem se oferece à vida, e na expiração, solta. Mais uma vez, inspira, levantando os braços. Deixa sair. Vai deixando sair o que você não precisa mais carregar. Uma última vez, inspira, levantando os braços. Isso, solta. Muito bem. E só por um instante,
Permanece aí com você. Sente seu corpo, sente seu corpo. Talvez o seu corpo já tenha começado a responder. Talvez algo já esteja aí diferente dentro de você. E é justamente nesse espaço mais quieto, mais disponível, que a gente pode ir um pouco mais fundo agora. Então vai sentindo seus pés tocando no chão. Sinta que você está aqui agora. Não precisa entender, só precisa sentir. E em cada respiração você vai se abrindo mais e mais para o presente. E agora você vai repetir comigo, mentalmente ou em voz alta. Eu deixo ir todas as memórias de rejeição em relação ao meu pai e à minha mãe, que carrego no meu corpo. Sente agora onde essa rejeição habita em você. No peito, na barriga, na garganta, no baixo ventre. Toca esse lugar. Toca esse lugar onde quer que ele esteja agora. Toca esse lugar. E começa a respirar, como se esse lugar agora pudesse respirar. E vai repetir comigo mais uma vez. Eu deixo ir todas as memórias de rejeição em relação ao meu pai e à minha mãe, que carrego no meu corpo. Isso. Relaxe seus braços. Vamos para um outro comando agora. Repete comigo. Eu vejo os que vieram antes e solto o peso de repetir a dor deles. Coloca as mãos no seu coração. Sente seu corpo. E a gente vai falar novamente essa frase, esse comando. Eu vejo a dor dos que vieram antes e solto o peso de repetir a dor deles. Isso. Relaxa, relaxa. Vamos para o próximo comando. Eu acolho quem eu fui, com tudo o que vivi. Se abraça agora, se abraça um pouquinho. Sente o seu abraço, sente esse carinho. E nesse abraço, você vai repetir comigo. Eu acolho quem eu fui, com tudo o que vivi. Isso. Solta seus braços, respira. Vamos para o próximo. Eu escolho aceitar a vida como ela é. Você vai levar o seu ombro na direção das suas orelhas e vai soltar. Soltar. E quando você solta, você vai deixando a realidade ser o que ela é, sem resistência. Vamos de novo? Eu escolho aceitar a vida como ela é. Solta. Vai deixando a realidade ser o que ela é, sem resistência. Isso. Vamos para o próximo. Eu libero o controle, a resistência, a necessidade de mudar o que foi.
E você vai abrir e fechar as mãos, mas não assim como eu tô. Você vai deixar os braços ao longo do corpo e continuar fazendo esse movimento de abrir e fechar, só que com os braços ao longo do corpo. Abre e fecha as mãos, vai liberando. E enquanto você está fazendo esse movimento, você repete comigo: eu libero o controle, a resistência, a necessidade de mudar o que foi. Isso. Vai parando o movimento, vai parando o movimento. Respira. Isso. Vamos para o próximo. Em segurança, eu libero os pactos inconscientes de dor, de sacrifício, de fracasso e de abandono. Você vai inspirar e soltar o ar pela boca. E é como se você estivesse soltando, deixando sair todos esses pactos. Então, inspira e solta. E repete novamente comigo. Em segurança, eu libero os pactos inconscientes de dor, de sacrifício, de fracasso e de abandono. Isso, relaxa agora, volta a sua respiração para o ritmo normal. E vamos para o próximo. Eu reconheço que vivi por muito tempo negando a vida. Agora você vai, com esses 2 dedinhos aqui, você vai tocar esse ponto aqui entre as suas sobrancelhas e você vai fazer esse movimento. Você vai descendo os seus dedos em direção ao centro do seu peito, devagar. E conforme você desce, você vai se sentindo voltando para casa, voltando para você, voltando para a vida. Agora a gente vai fazer novamente esse movimento, só que repetindo o comando. Eu reconheço que vivi por muito tempo negando a vida. Isso. Vai voltando para casa, vai voltando para você, vai voltando para a vida. Isso. Relaxa seus braços. Vamos mais um. Eu vejo os impulsos de autodestruição, os silêncios e as sabotagens. E agora eu queria que você colocasse a mão no lugar do seu corpo que mais dói. Pode ser uma dor que você percebeu agora, que surgiu agora, uma dor recorrente, ou um lugar que te dá sempre um probleminha. Procura esse lugar agora, coloca a sua mãozinha lá. Esse lugar tem uma voz que não foi ouvida. E colocar a mão nesse lugar é como se você estivesse te dizendo: eu te escuto, eu te vejo. Então, coloca a mão nesse lugar onde quer que ele seja agora. E você vai repetir comigo. Eu vejo os impulsos de autodestruição, os silêncios, as sabotagens. Isso, respira.
Vamos para o próximo. Eu honro a dor que gerou esses impulsos autodestrutivos. Mas agora eu escolho soltar. Solta seus ombros agora, solta seus ombros. Enquanto você vai liberando todo o peso, você vai liberando todos esses impulsos autodestrutivos. Os ombros é onde a gente carrega tanto peso, tanta tensão. Então, enquanto você vai liberando todo o seu corpo, os seus ombros em especial, você repete o comando. Eu honro a dor que gerou esses impulsos autodestrutivos. Mas agora eu escolho soltar. Solta. Respira. Vamos mais um. Com amor e com presença, eu deixo ir tudo o que rouba a vontade de viver. Você vai colocar as suas mãos juntinhas na altura do seu coração e vai repetir comigo. Com amor e com presença, eu deixo ir tudo o que rouba a vontade de viver. Isso. Agora inspira profundamente, pousa as suas mãos no colo. Feche um pouquinho os seus olhos, se eles estiverem abertos. E você vai sentir o ar entrando como uma força criadora, como um impulso vital. Então, inspira, sente esse ar entrando agora, como essa força criadora, como esse impulso vital. E você vai me escutar agora, só me escutar. Você poderia permitir que cada célula do seu corpo celebre o privilégio de estar viva. Você poderia se permitir, a partir de hoje, viver plenamente. Você poderia se permitir aceitar, estar aqui por inteiro. Você poderia se permitir se reconectar com a sua alegria, com seu desejo, com seus sonhos, com a sua potência. Você poderia se permitir que a vida flua através de você. Você poderia se abrir para o novo. Você poderia se abrir para o sim da sua alma. Você poderia dizer sim à força da vida, te chamando para ser o que você nasceu para ser. Coloca agora uma mão no seu coração e uma mão na sua barriga. E diz com presença: a partir de agora, eu honro a vida e me abro para as infinitas possibilidades de me expressar e de expandir. Novamente, a partir de agora, eu honro a vida e me abro para as infinitas possibilidades de me expressar e de expandir. Isso, respira profundamente. E quando você estiver pronta, abre os seus olhos,
trazendo toda essa expansão para o seu ambiente. Olha para o seu ambiente, vai trazendo essa intenção de expansão. Isso. Ouse saber, ouse amar, ouse viver. Namastê.